2 Timóteo capítulo 3, versículos 16 e 17. Diz assim a palavra do Senhor: Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Até aí a leitura. Estamos iniciando uma série sobre os 5 solas da Reforma Protestante, que são 5 pilares da fé cristã, que foram resgatados quando a igreja se encontrava em trevas espirituais, justamente por terem abandonado o fundamento. Pois a igreja está sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo o próprio Cristo a pedra angular, como está em Efésios capítulo 2, versículo 20. Ou seja, os escritos dos apóstolos, Novo Testamento, e os escritos dos profetas é o fundamento, ou seja, a palavra escrita, que tem Cristo como a pedra angular, do qual toda a escritura de Gênesis a Apocalipse aponta para ele. Então, nós vemos que a palavra de Deus escrita, registrada, é lá onde a gente se encontra no fundamento. Não sei se alguns irmãos já aqui da igreja, alguns irmãos sim, mas eu creio que não todos, já leram a Confissão de Fé de Westminster. E no capítulo 1, artigo 1º, com o título da Escritura Sagrada, vai dizer assim, rapidamente estarei lendo: Ainda que a luz da natureza e as obras da criação e da providência manifestam de tal modo a bondade, sabedoria e o poder de Deus, que os homens ficam indesculpáveis. Está falando aqui, abrindo parênteses, tá? Sobre a revelação geral, o livro da natureza, que expressa, deixa claro que há um Criador criativo por trás de todas as coisas, de modo que o homem que nega Deus, ele se encontra em um estado sem desculpa por isso, porque está claro que há Deus, né? Aí continuando a leitura: Contudo não são suficientes, ou seja, a revelação geral, para dar aquele conhecimento de Deus e de sua vontade necessário à salvação. Por isso, se agradou o Senhor em diversos tempos e de diferentes modos revelar-se e declarar-se à sua igreja a sua vontade. Depois, para a melhor preservação e propagação da verdade, para o mais seguro estabelecimento e conforto da igreja, contra a corrupção da carne e malícia de Satanás e do mundo, agradou fazê-la escrever toda. Isso torna indispensável a Escritura Sagrada, tendo cessado aqueles antigos modos de Deus revelar a sua vontade ao seu povo. Ou seja, contra a corrupção da carne, a malícia de Satanás e do mundo, Deus se agradou em fazer a sua palavra ser escrita contra esses erros, que é as corrupções, que insistem em deturpar a palavra de Deus. Então nós vemos aqui a respeito da palavra escrita. Recomendo para os irmãos que busquem na internet Confissão de Fé de Westminster e estudem, leiam pelo menos, que é muito boa. É maravilhosa, né? Podemos assim dizer. E o que foi a Reforma Protestante? A Reforma Protestante foi um avivamento. E só há avivamento quando há retorno à palavra de Deus. E a igreja cristã, ao longo de vários séculos, abandonou o fundamento e quis se firmar na areia movediça de tradições humanas. E o pior, tradições essas contrárias à palavra de Deus. E não são pequenos detalhes de erro, não. São heresias grotescas. Eu trouxe aqui para os irmãos uma breve, só alguns. Não destaquei tudo, que a lista é muito grande, mas estarei falando rapidamente uma cronologia dessas heresias grotescas. Por exemplo, a oração pelos mortos surgiu 300 depois de Cristo. Não há nada nas Escrituras que dão base para isso. E se essa oração pelos mortos levar a pessoa a
buscar comunicação com os mortos, comunicação com os mortos já está expressamente proibido no Antigo Testamento. Eu não vou ficar refutando cada uma aqui biblicamente, porque senão a gente vai perder muito tempo aqui com isso. Mas, por exemplo, continuarei rapidamente. Em 375 surgiu a veneração dos anjos e dos santos mortos, e também o uso de imagens para a adoração, ou veneração, como preferem dizer, né? Em 431, no Concílio de Éfeso, surgiu o termo Mãe de Deus para Maria, onde houve a exaltação de Maria, colocando ela num status de divindade. E as Escrituras também não dão base nenhuma para isso. Mas, só para fazer um complemento, Maria foi uma serva muito honrada, uma serva piedosa. Ela até mesmo se chama de serva em seu cântico. E ela recebeu a maior, dentre todas as honras, dentre todas as mulheres da nação de Israel, pois ela foi eleita, escolhida pelo Senhor para dar a luz ao Salvador, que inclusive salvou ela de seus pecados. Eu sei que isso é ofensivo para um romanista, mas foi exatamente isso que aconteceu, segundo as Escrituras. Pois só há uma pessoa, somente um homem que foi imaculado, e esse é Jesus Cristo de Nazaré. Em 593 surgiu a doutrina do purgatório, estabelecida pelo Papa Gregório I. Doutrina essa que deu base para a venda de indulgências, melhor dizendo, base não, né? Fomentou a venda de indulgências e causou também um grande terror espiritual, medo, pois as pessoas compravam, pagavam para aliviar o sofrimento de determinado parente ou conhecido do purgatório, ou até mesmo fazer a transferência do purgatório para o céu. E essa doutrina herética só foi defendida por meio de livros heréticos que também foram inseridos nas Escrituras, que são os livros apócrifos. No ano 600, orações foram dirigidas a Maria, aos santos mortos e aos anjos. Em 709, começaram a beijar o pé do Papa, e isso começou com o Papa Constantino. O culto à cruz, às imagens e às relíquias é autorizado em 786. Água benta misturada com um pouco de sal e abençoada por um sacerdote, ou seja, água benta em 850. Um colégio de cardeais é estabelecido em 927. Quem dera fosse um colegiado de presbíteros bíblicos, mas não. Jejum nas sextas-feiras e durante a quaresma em 998. O celibato se torna obrigatório para o sacerdócio e foi decretado por Gregório VII em 1074. Seguia um celibato, mas não era obrigatório. Mas em 1074 se tornou obrigatório. O apóstolo Paulo vai dizer isso que em Timóteo, que isso são doutrinas de demônios, aqueles que proíbem o casamento. A venda de indulgência surgiu em 1190. A proibição da Bíblia aos leigos, que a Bíblia até mesmo é inserida no índice de livros proibidos pelo Concílio de Toulouse, em 1229. Só até aí. Mas tem muito, a lista é muito maior. Então, olhem quantas coisas contrárias à palavra de Deus. Contrárias a Deus. Ditas por aqueles que se diziam representantes de Deus. Ou seja, a igreja, usaria o termo igreja, ainda que fosse uma igreja apóstata, mas ainda que houvesse remanescentes. Sim, havia remanescentes. Deus sempre tem os seus remanescentes. Os próprios reformadores, por exemplo. Então, mas a igreja, se apostatando do fundamento, cavou cisternas furadas. E longe estava das fontes de água viva. Mas como eu disse, Deus tem os seus remanescentes, ainda que tudo pareça perdido. E embora a chama pareça ter apagado, ainda há um pavio fumegante, uma faísca,
E Deus não apaga o pavio que fumega. Um pavio fumegante, só aquela faísquinha, né? Que parece que já vai apagar. Mas Deus não apaga o pavio que fumega e nem esmaga a cana quebrada. E Deus traz sobre essas faíscas um avivamento. Ele acende a chama. E o grande avivamento que traz o tema da nossa série de mensagens é o avivamento conhecido como Reforma Protestante. Deus levantou homens conhecidos como reformadores. Homens esses que tiveram suas mentes iluminadas pela palavra, por meio do Espírito Santo, de modo que o Senhor é o supremo reformador. O início da Reforma Protestante é 31 de outubro de 1517, com Martim Lutero, assim como nós conhecemos, né? O pontapé inicial do movimento. Mas antes desses, houve homens conhecidos como pré-reformadores, que aos olhos do mundo podem não ter alcançado êxito, mas segundo Deus foram mais que vencedores em Cristo. Por exemplo, o pré-reformador John Wycliffe, John Huss e Savonarola. John Wycliffe traduziu a Bíblia para o inglês e foi muito perseguido. John Huss, inclusive, iniciou seus protestos inspirados pelos escritos de John Wycliffe. John Huss e Savonarola, por meio de seus escritos que protestavam contra as doutrinas antibíblicas da igreja, foram condenados à fogueira, foram mortos na fogueira. Então, você vê, né? Há um fio condutor. John Huss foi inspirado por John Wycliffe. E o que tem em comum esses homens? Eles tiveram acesso às escrituras, pois só o clero tinha acesso. E incomodados com os abusos cometidos contra o povo, eles voltaram às fontes primárias, a Bíblia, e viram que a Bíblia pregava algo totalmente contrário às doutrinas espúrias da igreja. E mesmo que eles morreram antes da reforma, Deus usou esses homens que estavam fundamentados na palavra de Deus para influenciar os reformadores. Por exemplo, Martim Lutero, que deu pontapé inicial na reforma, que, incomodado com a venda das indulgências e com as imoralidades no clero, e também esmagado por seus pecados, pois buscava se justificar diante de Deus por meio da lei, por meio de suas obras, até que leu à luz de velas Romanos 1, versículo 17. Texto esse que ele já tinha lido várias vezes, mas em determinado momento, o momento oportuno, onde houve o chamado eficaz de Deus, iluminando os olhos do seu entendimento. O que está escrito lá em Romanos 1,17? Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Ele conheceu experiencialmente, por meio da palavra, o Evangelho, e que a justiça de Deus é revelada no Evangelho e é mediante a fé em Jesus, e nada mais. E assim ele foi compelido cada vez mais, inspirado por Deus, podemos dizer, entre aspas, né? No estudo das Escrituras, e foi motivado, melhor dizendo, inspirado não, motivado, e escreveu as suas 95 teses, ou 95 artigos de protesto contra as doutrinas heréticas da Igreja Católica. E pregou essas 95 teses na porta da Catedral de Wittenberg. E isso foi um grande protesto. E olha que Lutero, ele não queria destruir a igreja, ele queria reformar, queria voltar para o fundamento, para a palavra, que inclusive era muito valorizada por aqueles que eram conhecidos como os pais da igreja, que foram influentes teólogos, professores, mestres cristãos na igreja primitiva. Lutero ansiava para que a igreja medieval voltasse às origens, mas não teve êxito e foi excomungado da instituição.
mas foi usado por Deus para dar início a esse avivamento na igreja. E olha que interessante, né? Foi durante esse período, durante esse tempo, um tempo próximo, mais ou menos uns 30 anos antes de Lutero pregar as 95 teses, Gutenberg inventou a imprensa, que facilitaria muito mais a impressão, a reprodução, melhor dizendo, de escritos, né? Que antes era bem rudimentar. E com a imprensa, os escritos de Lutero começaram a se promover por toda a Europa. Houve uma verdadeira guerra de panfletos, causando também uma mudança política, pois príncipes e reis que até então pagavam tributos para a igreja romana se viram livres politicamente, pois se viram livres religiosamente e se apartaram de Roma. E assim as nações governadas por esses príncipes se tornaram protestantes. Pode ser que nenhum desses príncipes e reis dessas nações que se tornaram protestantes eram de fato regenerados, convertidos, mas se aproveitaram desse argumento religioso para fazerem uma revolta política, até mesmo por meio de guerras e confrontos sangrentos contra o exército de Roma. Mas enfim, estou trazendo para os irmãos aqui um breve panorama, né, da Reforma. E em 1521, Lutero foi convocado a uma Assembleia Imperial do Império Romano. Essa Assembleia foi em uma cidade livre do Império, porque se fosse uma cidade controlada por Roma, ele já teria sido lançado na fogueira. E o objetivo dessa reunião era debater as ideias de Lutero, como heréticas ou não. E Lutero foi convocado a se defender. E nessa Assembleia conhecida como Sínodo de Dort, ou Assembleia de Dort, Lutero falou uma frases, né? Teve uma fala dele que se tornou muito conhecida, que ele disse assim: a não ser que eu seja convencido pelas Escrituras e não pelo Papa, ou por concílios que vivem se contradizendo, a não ser que eu seja convencido de que estou errado, eu estou preso à minha consciência pelos textos da Bíblia. Minha consciência está cativa à palavra de Deus. Fecha aspas. E por que está cativa a palavra de Deus? Porque Lutero reconheceu que toda a Escritura é inspirada por Deus. E olha que interessante. Foi em 1521, Sínodo de Dort, né? Na verdade, é a dieta de Worms que eu quis dizer, não o Sínodo de Dort. Confundi aqui. Dieta de Worms, que é essa Assembleia de Worms, né? Em Worms. Foi em 1521. Mas e Lutero ali já estava sendo considerado um herege pela Igreja Católica. Aí foi dali que surgiu a bula papal, né, de excomunhão de Lutero, e Lutero queimou na fogueira. Mas antes, em 1519, 2 anos antes, houve um debate entre Lutero e um teólogo católico romano bastante conhecido chamado Johann Eck. Não John Wick, tá, meus irmãos? Que acusou Lutero de defender as ideias de John Huss, que tinha sido condenado como herege e morreu condenado na fogueira 100 anos antes da Reforma. E durante esses debates, foi um debate mesmo, não tinha tanta seriedade quanto na dieta de Worms. Foi mais como um debate, né, com certeza acalorado, mas não tão acalorado quanto na dieta de Worms. E Lutero debatendo com esse Johann Eck. E no intervalo, e esse debate foi na universidade, né? Lutero foi até a biblioteca para reunir maiores informações a respeito de John Huss. E ele queria conhecer mais a respeito. E também ele viu o relato do concílio e descobriu surpreso que Eck estava certo. Lutero estava defendendo a mesma posição de Huss. E assim, no início da sessão da tarde, para o assombro de todos, né, Lutero declarou: entre os artigos de John Huss,
encontro muitos que são claramente cristãos e evangélicos, os quais a Igreja Universal não pode condenar. Fecha aspas. Né? Então aí que está o problema, né? Lutero tinha pensamentos parecidos a de um homem que tinha sido condenado pela Igreja como herege. Então, para Lutero, a autoridade da Escritura e as autoridades da Igreja estavam em confronto. E assim Lutero decidiu obedecer à autoridade da Escritura. E Lutero depois disse, né? Somos todos russistas, sem saber. Né? Há uma história, né, que John Huss, quando estava para ser queimado na fogueira, né? Ele disse assim: hoje vocês podem cozinhar um ganso, matar um ganso, né? Que é o que significa Huss em sua língua, né? Ganso. Mas daqui a 100 anos Deus suscitará um cisne que vocês não poderão queimar. E foi exatamente 100 anos depois de John Huss ser queimado na fogueira que surgiu Lutero, né? Aí a gente fala aqui, o que foi isso? Uma profecia? Então... Só que vamos dizer que isso de fato, John Huss de fato disse isso, né? Só uma breve curiosidade, né? Mas enfim. Agora, para o nosso texto, que diz, texto de abertura, o texto da palavra de Deus que lemos, que diz: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Essa é uma carta pastoral. Assim como Filemão, assim como 1ª e 2ª Timóteo e Tito. E essa carta de Paulo para Timóteo, que era um obreiro fiel, um homem de confiança do colegiado apostólico. E Paulo foi um pai na fé para Timóteo. Paulo o discipulou e reconheceu em Timóteo uma vocação pastoral. E por que Paulo precisava passar essa informação a Timóteo? Que toda a escritura é inspirada por Deus. Será que Timóteo não sabia disso? O comentarista John MacArthur vai dizer que o ponto principal não é a inspiração, mas sim a utilidade para a vida cristã. Paulo, ao enfatizar que ela é inspirada por Deus para Timóteo, ele vai trazer à mente de Timóteo que por ela ser inspirada por Deus, ela é útil para toda boa obra, e pois provém do Deus eterno. E nós utilizamos a expressão inspirada, né? Mas no texto original, né, podemos assim dizer, no texto, literalmente é soprada por Deus o significado. Toda a escritura é soprada por Deus. Mas a gente entende quando a gente fala inspirada, né? A gente entende essa expressão. Mas literalmente é soprada por Deus. De modo então que Deus é o autor primário. Os homens são autores secundários. Eu gosto muito da ilustração do Leandro Lima, pastor Leandro Lima. Recomendo que os irmãos também busquem seus conteúdos no YouTube. Ele vai usar uma ilustração a respeito da inspiração da Escritura com vitrais coloridos. Não sei se os irmãos já viram, né? Um vidro colorido. Um vidro verde, um vidro azul, um vidro vermelho, por exemplo. E quando a luz do sol ela bate no vidro e passa o vidro, atravessa o vidro, quando ela reflete no chão, ela está da cor do vidro. Se ela passou pelo vidro verde, a luz no chão vai estar verde. Qual é o significado dessa ilustração? A cor do vidro representa a personalidade de cada autor humano, de cada escritor. Verde, por exemplo, Paulo. O vermelho, João. O azul, Pedro, por exemplo. Que são as suas personalidades, as cores. Representam suas personalidades. Eles não foram inspirados... O texto não foi inspirado por Deus e eles escreveram tipo Chico Xavier, psicografia. Não. Eles utilizaram seus intelectos, sua cultura. Deus inspirou o texto de modo que o que aqueles homens escreveram foi a vontade de Deus. E a luz do sol representa Deus, a inspiração de Deus.
que atravessa o vidro. Então, o que é importante mesmo de fato é a inspiração, é a luz que atravessa o vidro, atravessa. De modo que Deus, ele é o autor primário e os homens autores secundários. Aí ele vai dizer que toda a escritura é inspirada por Deus para o ensino, e ensino aqui tem a ideia de instrução divina, conteúdo doutrinário. É por meio disso que nós conhecemos, é por meio desse conteúdo, desse ensino, que nós conhecemos a respeito de Deus, que nós conhecemos a respeito da doutrina da criação, a doutrina da queda, a doutrina do pecado, o evangelho, santificação, regeneração, escatologia, o conteúdo doutrinário, tudo aquilo que é necessário a uma vida de fé e piedade. E Jesus disse, em Mateus 22, 29, errais não conhecendo a Escritura e nem o poder de Deus. E a Escritura, como nós costumamos dizer, ela é a nossa regra de fé e prática. É o nosso mapa celestial. A pergunta número 5 do Catecismo Maior de Westminster vai dizer: o que as Escrituras ensinam principalmente? Resposta: as Escrituras ensinam principalmente que o homem deve crer acerca de Deus e o dever que Deus requer do homem. Depois Paulo fala que ela é útil para a repreensão, ou seja, para o comportamento incorreto. A Escritura expõe o pecado, o qual pode ser tratado com confissão e arrependimento. É um espelho da alma, revela quem nós somos. E também expõe crenças equivocadas, expõe o erro. E traz correção, que é restaurar algo para a sua condição adequada. E também instrução na justiça, que é como instruir uma criança no comportamento divino. Uma instrução paterna, no bom caminho. Embora homem de Deus, para que todo homem de Deus, Paulo fala, esteja se referindo ao ministro do Evangelho, ao dizer homem de Deus, essa é uma verdade que se aplica a cada cristão. As Escrituras são o suficiente para capacitar cada cristão para toda boa obra. Por isso é importante que o crente estude para poder examinar se o que está sendo pregado tem base nas Escrituras ou não. Mas uma coisa é importante dizer: a Reforma trouxe a Bíblia de volta para o povo, dizendo que todo crente tinha direito ao livre exame das Escrituras, mas não à livre interpretação. Ou seja, há uma interpretação correta, que busca demonstrar o objetivo real do autor ao escrever o texto bíblico, que é um método histórico, gramatical, que leva em consideração o estilo literário de determinado texto também. Leva em consideração o estilo determinado, seja evangelho, seja epístola, ou seja, carta, seja profecia, seja salmos, narrativa do Antigo Testamento, lei, sabedoria, poesia, etc. E o principal local, irmãos, para estudarmos teologia é na igreja local, em comunidade. Não é para ser uma prática isolada. Claro que a gente estuda também, Em casa a gente estuda, a gente tem o nosso momento devocional, estuda. Mas é por meio da igreja que os crentes caminham juntos, aprendendo não só a estudar a palavra, mas a aplicar a palavra de Deus na vida. É uma aberração o cristão que estuda teologia e é um desigrejado. O Senhor Deus quer que seu povo busque em sua palavra escrita. E o Senhor Deus também providenciou para a igreja pastores mestres que haverão de ensinar para a igreja a respeito da palavra de Deus. E ter na igreja, no corpo de Cristo, pessoas que recebem o dom de ensinar, também são chamados de pastores mestres. Todo pastor tem que ser mestre, mas nem todo mestre é um pastor, pode ser um pastor ordenado. Embora creio que deva ter um coração pastoral, sim.
mas talvez não seja um pastor ordenado. E isso é bem diferente da posição da Igreja Católica Romana, que reivindicava que somente eles, e até hoje isso, tinham o direito de interpretar as Escrituras. O magistério da Igreja tinha interpretação oficial. Por isso que a Igreja Católica não estimula o estudo ou a leitura da Bíblia, pois a Bíblia se coloca contra muitas tradições humanas que a instituição criou ao longo dos séculos. E se alguém diz, espera aí, mas isso aí que vocês estão ensinando está errado. Aí eles responderão, mas espera aí, primeiramente você não tem autoridade para interpretar e muito menos a capacidade para isso. Que é totalmente contrário ao que a Bíblia diz, que era lida, explicada e aplicada, tanto no Novo Testamento quanto para a nação de Israel no Antigo Testamento. E no Novo Testamento nós vemos que o povo comum também lia. Os crentes de Bereia foram chamados de mais nobres que os de Tessalônica, pois eles examinavam o que os pregadores diziam, para ver se era de acordo com as Escrituras. Tim Chester vai dizer que os reformadores não estavam querendo criar algo novo. Eles não estavam querendo transformar o mundo. Eles só queriam voltar para a Bíblia. Mas a volta à Bíblia mudou o mundo. E mudou de fato. A própria nação da Alemanha foi alfabetizada por meio da Bíblia. Os países que se firmaram na palavra de Deus prosperaram, porque a igreja protestante sempre enfatizou viver para a glória de Deus em todas as esferas, de modo integral, não só na igreja. Porque a Europa se encontra em decadência hoje, altamente secular e depravada, porque abandonaram a palavra de Deus. E outra coisa, a gente vê uma forte secularização, ateísmo nas universidades. E falando, por exemplo, das universidades mais conhecidas do mundo, Harvard, Yale. Essas universidades elas foram fundadas por puritanos, protestantes. E eles ignoram essa verdade. E por que a fé cristã também não é destruída, mas cresce cada vez mais nos países onde a igreja é perseguida? Justamente porque os cristãos lá amam e valorizam a palavra de Deus. Há um avivamento em muitos países onde a igreja é perseguida, como na China, por exemplo. E o mais belo disso tudo é que a glória pertence somente a Deus. Ele é o supremo reformador. Ele é quem levanta ministros fiéis. É Ele quem se derrama sobre a igreja, Deus Espírito Santo. E assim desde o Antigo Testamento. Lembram quando o povo de Israel voltou do cativeiro babilônico para Sião, a terra prometida, para a cidade santa, Jerusalém, que estava destruída? E ali Deus iniciava um processo de reconstrução dos muros por meio de Neemias, que foi extremamente usado por Deus. Mas lembram também do sacerdote Esdras, um reformador no Antigo Testamento? Enquanto Neemias fazia a reforma nos muros, Esdras foi usado por Deus para reformar o culto. E como Deus faz isso? Somente por sua palavra. Em Esdras 7, versículo 10, está escrito: pois Esdras tinha decidido dedicar-se a estudar a lei do Senhor e a praticá-la, e a ensinar os seus decretos e mandamentos aos israelitas. Ou seja, ele tinha decidido isso. Mas no versículo 9 diz que a mão do Senhor estava sobre ele. E em Neemias capítulo 8 também relata sobre Esdras. É um texto um pouco longo, estarei lendo aqui para os irmãos. Quando chegou o 7º mês e os filhos de Israel já estavam morando nas suas cidades, todo o povo se reuniu como um só homem na praça, diante do portão das águas, e pediram a Esdras, o escriba, que trouxesse o livro da lei de Moisés, que o Senhor havia ordenado a Israel. Esdras, o sumo sacerdote, trouxe a lei diante da congregação, composta por homens, mulheres e todos que eram capazes de entender o que ouviam, ou seja, crianças. Era o primeiro dia do 7º mês. Esdras leu o livro em alta voz, diante da praça, que fica em frente ao portão das águas, desde o amanhecer até o meio-dia, na presença dos homens, das mulheres e dos que podiam entender. E todo o povo tinha os ouvidos atentos ao livro da lei. Esdras, o escriba,
estavam num púlpito de madeira que fizeram para aquele fim. Estavam em pé, ao lado dele, à sua direita, Matitias, Sema, Anaías, Urias, Ilquias, Maséias, e à sua esquerda estavam Pedaías, Misael, Malquias, Razum, Rasbadana, Zacarias e Mesulão. Esdras abriu o livro à vista de todo o povo, porque se encontrava no lugar mais elevado do que todo o povo. Quando abriu o livro, todo o povo se pôs em pé. Esdras louvou o Senhor, o grande Deus, e todo o povo, levantando as mãos, respondeu: Amém, Amém. Inclinaram-se e adoraram o Senhor com o rosto em terra. E Jesua, Bani, Serebia, Jamim, Acube, Sabetai, Odias, Maaseias, Quelita, Azarias, Josabade, Anã, Pelaías e os levitas ensinavam a lei ao povo, e o povo permanecia no seu lugar. Eles iam lendo o livro da lei de Deus claramente, dando explicações de maneira que o povo entendesse o que se lia. Meus irmãos, fecha aspas, né? Isso é Neemias 8, do versículo 1 ao versículo 8 que eu acabei de ler. Mas, meus irmãos, isso é pregação expositiva o que Esdras estava fazendo. Claramente dando explicações de maneira que o povo entendia o que lia e aplicava ao povo. Pregação expositiva. Essa pregação de hoje, estou buscando ser bíblico, que é o meu dever, ser bíblico. Mas ela está mais para uma pregação temática aqui. Embora a gente tenha como um padrão pregação expositiva, eu optei por algo mais temático para trazermos o contexto, né, histórico da reforma e sermos também edificados por meio do testemunho do que Deus fez na reforma. E que privilégio, meus irmãos, esses homens tiveram ao serem usados como reformadores por Deus, que é o Supremo Reformador. E a glória pelo êxito pertence somente a Ele. Nós só prosperamos espiritualmente se a mão do Senhor estiver conosco. E nós não podemos produzir avivamento. Nós só podemos clamar a Deus por isso. Hoje em dia tem muita gente fazendo congresso de avivamento, como se eles pudessem produzir um avivamento. Culto do avivamento. Somos a geração que vai avivar. Ou como se, sabe? Nós não temos poder para produzir avivamento. Mas nós podemos clamar a Deus por avivamento. E sendo assim, Deus pode nos surpreender. Tem uma fala de Lutero que aparenta estar impressionado com o que a palavra estava produzindo. De modo que ele diz: eu não fiz nada, a palavra fez tudo. Ele disse, abre aspas, eu me opus às indulgências e aos papistas, mas jamais pela força. Simplesmente ensinei, preguei e escrevi sobre a palavra de Deus. Mas não fiz nada mais do que isso. Enquanto eu dormia, enquanto eu mantinha comunhão com os meus amigos, a palavra enfraquecia o papado, mais do que qualquer inimigo. Eu não fiz nada, a palavra fez tudo. Fecha aspas. E essas frases de Lutero me fez lembrar sobre o que Jesus disse em Marcos 4, versículo 26 e 27, que o reino de Deus é como um homem que joga semente na terra. Quer ele esteja acordado, quer esteja dormindo, ela brota e cresce. Até mesmo se ele estiver dormindo, ele joga semente, ela brota e cresce, sem ele saber como isso acontece. Qual o texto que a gente tem trazido à memória sempre? Eu plantei, Apolo regou, mas é Deus que dá o crescimento. Está lá em 1 Coríntios. Meus irmãos, como vai dizer meu mentor teológico, que eu não conheci, mas considero minha maior influência teológica, R.C. Sproul, ele diz que Deus nos deu o ministério da palavra e não os resultados. É claro que a gente não está negando a responsabilidade humana, mas o poder para fazer brotar e germinar de fato pertence a Deus. A gente só lança semente, a gente tem que lançar semente com fidelidade.
não uma semente adulterada. A mensagem bíblica. Mas só Deus tem o poder de fazer germinar, crescer e dar frutos. E sim, nós queremos isso. Queremos dar frutos. E que Deus conceda essa graça a nós, irmãos. Que Deus conceda. E ainda sobre os reformadores. E falando deles como um testemunho sobre o que a palavra fez por meio deles. Citarei mais dois além de Lutero. Um é João Calvino, aquele que trabalhou mais do que todos os outros reformadores, né? Ele não, mas a graça de Deus com ele, né? Assim como vai dizer o apóstolo Paulo. Calvino vai dizer que a principal marca de uma igreja verdadeira é a pregação fiel da palavra. Calvino vai dizer que a diferença entre protestantes e os papistas é que eles creem que a igreja não possa ser coluna da verdade, a não ser que a igreja esteja acima da palavra de Deus. Isso vão dizer os papistas. E nós, protestantes, por outro lado, acreditamos que, porque a igreja se sujeita reverentemente à palavra, o que faz dela uma igreja ser verdadeira. E agora, sobre outro reformador, o Eurico Zwinglio. Dentre tantas as coisas produzidas por Zwinglio, eu gostaria de citar só uma. E essa é bem cômica, né? Zwinglio, esse protestante, certa vez protestou contra ensinos falsos da igreja romana por meio de salsichas. Sim, salsichas. Era quaresma, em 1522, e tradicionalmente a igreja ensinava que só verduras e peixes poderiam ser comidos durante a quaresma. E 12 amigos protestantes fizeram um grande banquete com muitas salsichas durante a quaresma. E as salsichas produzidas na Europa, né, cara, elas são coisa fina, né? Não é diferente da nossa. Também são boas, tá? Também são boas. Mas é diferente o processo, né? Artesanais, né? Enfim. E esses homens foram multados por isso. E Zwinglio, depois de 7 dias, produziu um folheto argumentando que a Bíblia não tinha nada que proibia comer salsichas durante a quaresma. E imprimiu várias cópias desse panfleto e espalhou para geral. Inclusive ele imprimiu os panfletos na impressora do anfitrião da festa. É claro que a questão-chave não era salsichas, mas sim a autoridade das Escrituras contra as doutrinas contrárias à palavra de Deus. Dizem que a igreja precisa de uma nova reforma, pois são tantas heresias nocivas no evangelicalismo atual que 95 teses não seriam suficientes. Irmãos, uma coisa é clara, como disse Pedro. Primeiramente, né, ele vai dizer, 2 Pedro 1, versículo 20 e 21. Primeiramente, porém, saibam que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal, porque nunca, jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. A Bíblia não provém da vontade humana, mas de Deus. Logicamente, então, ir contra a palavra é ir contra Deus. Amém, irmãos? E para encerrar, eu gostaria de ler só mais 2 textos aqui que estão em Timóteo. 2 Timóteo 2,15 vai dizer: procure apresentar-se a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. E 2 Timóteo 3, texto que nós lemos hoje, né? Mas estarei lendo 2 versículos antes também. Aqui está Paulo falando com o jovem Timóteo, lembrando do passado dele, que desde a infância ele tinha sido evangelizado e discipulado, principalmente por sua avó, Lloyd. Paulo vai dizer assim para Timóteo: quanto a você, permaneça naquilo que aprendeu e em que acredita firmemente, sabendo de quem você o aprendeu e que desde a infância você conhece as sagradas letras, que podem torná-lo sábio para a salvação pela fé em Cristo.
Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o servo de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Amém, meus irmãos? Que possamos estar sobre esse fundamento. Amém.